Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Possessividade, perseguição e manipulação. Esses são três traços que certamente deveriam acabar com o relacionamento. Mas o que você faz quando simplesmente não consegue sair de um relacionamento conturbado? No vídeo de hoje, falaremos sobre o caso Aline Godinho, uma mulher que lutou com todas as suas forças para se livrar de um mal que atormentava a sua vida, mas que infelizmente não conseguiu. Pessoal, esse caso, assim como a maioria dos casos aqui do canal, é uma indicação de um inscrito. Eu queria dizer para vocês que todas as indicações que vocês me mandam, eu coloco numa lista e dou prioridade àqueles que ainda não foram feitos. Então pode continuar mandando para mim indicações de casos que mais cedo ou mais tarde eu vou fazer um vídeo a respeito dele aqui no canal. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Este caso aconteceu em Stone Lake, no condado de Surrey, na Inglaterra, mas começou no Brasil, mais especificamente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aline Dias Mendes nasceu no ano de 1979 e era a filha mais velha de 4 irmãos. Como a família era humilde, ela teve que amadurecer rápido para poder ajudar sua mãe nas tarefas domésticas. O seu pai trabalhava praticamente o dia todo. Infelizmente, tanto o pai quanto a mãe de Aline tinham problemas com o álcool, e enquanto os dois passavam os finais de semana em bares locais, ela ficava em casa cuidando dos irmãos. Em 2001, quando tinha 22 anos, Aline começou a trabalhar numa loja de roupas como vendedora para ajudar nas finanças da família. E foi nessa mesma época que ela conheceu Ricardo Godinho, o seu futuro marido. Ele tinha 24 anos e trabalhava na mesma loja que Aline como entregador. Logo, os dois passaram a se encontrar frequentemente depois do trabalho, até que foram ficando cada vez mais próximos e começaram um relacionamento no ano de 2003. Embora Aline tenha crescido em uma casa problemática, ela era extremamente positiva com a vida e cheia de sonhos. Quando se apaixonou por Ricardo, viu um futuro promissor para os dois. Em busca desse sonho de uma vida melhor, o casal resolveu que deveria morar fora do Brasil, pois assim teriam mais oportunidades para constituir uma família. O casal começou a pesquisar por um país melhor, para onde poderiam se mudar, e nesse mesmo tempo, eles descobriram que Ricardo poderia solicitar a cidadania italiana, devido às raízes familiares que ele tinha com a Itália. Uma vez que Ricardo fosse oficialmente um cidadão italiano, ele poderia solicitar um passaporte italiano, que lhe concederia acesso a vários países que fazem parte da União Europeia. O casal então começou a se organizar para se estabelecerem na Inglaterra, mais precisamente em Londres, a capital do país. Ricardo forjou uma certidão de casamento para que Aline pudesse ter os mesmos direitos que ele em território europeu, e dentro de alguns meses o casal conseguiu permissão para morar em Londres, passando a ser conhecido como Sr. e Sra. Godinho. Assim que chegaram à capital inglesa, Aline, devido à sua natureza calorosa e acolhedora, rapidamente conseguiu um trabalho em um albergue no centro da cidade. Lá, ela ajudava na hospedagem de muitas pessoas que chegavam de todos os cantos do mundo, um trabalho que amava fazer. Foi no albergue que ela conheceu Vanessa, também brasileira, e as duas se tornaram grandes amigas. Em 4 anos, o casal já estava bem estabelecido financeiramente, e Aline achou que seria uma boa hora para abrir o seu próprio negócio. E com a ajuda do seu esposo Ricardo e sua amiga Vanessa, ela abriu uma confeitaria. A pequena empresa se especializou em fazer bolos tipicamente brasileiros para aniversário, pois tinha uma demanda muito grande na região em que eles moravam. Não demorou muito para a família crescer e Aline deu à luz ao seu primeiro filho, que infelizmente nasceu com vários problemas de saúde. E isso a deixou preocupada, não só por conta dos problemas de saúde do seu filho, mas também porque ela estava, de certo modo, ilegal no país. Então, no ano de 2008, o casal resolveu voltar para o Brasil, para que seu filho pudesse ter o tratamento adequado e também para que eles ficassem longe dos olhares do setor de imigração inglesa. Eles planejavam passar pouco tempo no Brasil, mas acabaram ficando alguns anos. E durante esse período, Aline deu à luz a mais 2 meninos, que desta vez nasceram muito saudáveis. Todos que a conheciam diziam que a mulher tinha nascido para ser mãe.
ela era muito presente, amorosa e cuidava muito bem dos seus filhos. A paternidade parece ter causado o mesmo efeito em Ricardo, e eles eram uma grande família feliz. Mas, infelizmente, a volta para o Brasil causou consequências devastadoras. Em sua terra natal, Ricardo passou a usar entorpecentes com muita frequência e em pouco tempo já estava viciado, ao ponto de tirar dinheiro para a educação dos filhos e gastar nas bocas de fumo. Isso acabou causando uma grande pressão no relacionamento. Ele se tornou cada vez mais agressivo e as discussões se tornaram frequentes. Mesmo assim, Aline continuava ao seu lado, lutando diariamente para que o marido voltasse a ser o que era antes. Porém, os problemas só aumentaram e Ricardo passou a agredi-la fisicamente, até que Aline não suportou mais e os dois se separaram. Infelizmente, pouco tempo depois, Ricardo a convenceu a reatar o relacionamento e ela aceitou. O homem prometeu largar o vício e começar uma nova vida ao lado da família que tanto dizia amar. Mas todas as promessas caíram por terra e as discussões e agressões voltaram cada vez mais fortes. Aline pensou em se separar dele novamente, mas acabou desistindo, pois seus filhos gostavam muito do pai. Essa foi uma decisão que não terminaria bem. Desta vez, Aline disse que só aceitava continuar ao lado dele se a família voltasse para Londres, pois ela acreditava que as dificuldades enfrentadas no Brasil teriam feito Ricardo perder o controle. No ano de 2014, a família Godinho voltou para a Inglaterra, depois de 6 anos. Desta vez, Aline encontrou muita dificuldade em conseguir um emprego, assim como Ricardo, e para piorar, o seu vício tinha ficado cada vez pior. A mudança para o país onde ela foi tão feliz anteriormente parecia ter sido a pior decisão de sua vida, porque lá ela estava sozinha com os filhos e um marido agressivo. Ela então resolveu procurar a sua amiga Vanessa, que ofereceu um lugar para eles ficarem até que se estabelecessem novamente. Nos 3 anos seguintes, tudo parecia normal, pelo menos para quem olhava do lado de fora. Ricardo nunca deixou o vício, mas estava fazendo tratamento e parecia estar se controlando mais. Aline sentiu que finalmente teria uma vida feliz. O casal gostava de cozinhar juntos e eram vistos com frequência em um parque local. Todos que olhavam para eles tinham certeza que aquela era uma família feliz. Não demorou muito para que um membro chegasse e Aline deu à luz novamente, desta vez a uma linda e saudável menina. A família de 6 pessoas morava em um anexo na casa da amiga Vanessa e tudo parecia bem. Mas, atrás da porta de seu quarto, Ricardo voltou a ser agressivo com a mulher. Até que em 2018, Vanessa e o seu marido Henrique ouviram Aline gritar. Os dois estavam dormindo e acordaram muito assustados. Eles correram para a sala e viram Aline em pânico, agachada e chorando no canto da sala. Em pé, ao seu lado, estava Ricardo, com um olhar de espanto ao ver o casal de amigos. Ao ser questionado por Vanessa, Ricardo disse que aquilo era apenas uma discussão de marido e mulher e que ela não deveria se meter. Ele então passou a insultar Aline e depois começou a agredi-la. Henrique correu para socorrer a mulher e mesmo Ricardo estando completamente fora de si, Henrique ainda conseguiu separar a briga. Depois disso, Aline percebeu que já tinha sofrido o suficiente e ela não queria mais ficar com Ricardo. Ela não sabia quando seria a melhor hora para sair do relacionamento e como ela faria isso, principalmente porque tinha 4 filhos para cuidar. Ela não podia simplesmente fazer as malas e ir embora. Mesmo contrariada, decidiu ficar mais um tempo, até conseguir uma oportunidade de sair em segurança com seus filhos. Acontece que, após o casal ter passado dificuldades quando retornaram para Londres, mais tarde, Ricardo conseguiu estruturar uma pequena empresa no ramo de construção civil e o negócio começou a crescer de maneira surpreendente. Mas ele tinha pouco conhecimento em finanças e a contabilidade da empresa era feita por Aline. Parecia que tudo estava voltando ao normal e em breve planejavam comprar a própria casa. Porém, Ricardo não tinha jeito. Ele era totalmente descontrolado financeiramente e apesar de estar ganhando muito dinheiro,
conseguia gastar grandes quantias para sustentar o seu vício. Então, ao ver que o dinheiro que tirava da empresa estava ficando cada vez menor, ele passou a desconfiar de Aline e resolveu confrontá-la, a acusando de roubo. Em sua mente, Ricardo acreditava que a mulher estava tirando o dinheiro da empresa para poder ir embora com seus filhos. E apesar de ser esta sua vontade, ela não tirava nada além do seu pagamento mensal, e até provou isso para ele. Mesmo assim, a raiva de Ricardo era tão grande quanto a sua estupidez, e ele propôs uma separação amigável. A verdade é que ele tinha outros planos. Como era extremamente manipulador, ele achava que Aline não deixaria. Ricardo passou até dizer que tinha uma amante e queria se casar com ela. Sua intenção era fazer com que Aline implorasse para ele ficar, mas o tiro saiu pela culatra. Ao invés de Aline implorar para o homem ficar, ela pediu que o divórcio deles fosse resolvido o mais rápido possível. Em dezembro de 2018, Vanessa e Henrique voltaram ao Brasil de férias e deixaram a casa sozinha para Aline e Ricardo. Foi quando as coisas ficaram piores. As discussões e agressões se agravavam a cada dia, e Aline chegou a se trancar no quarto com os filhos por um dia inteiro, com medo do marido. Ela teve que chamar outro casal de amigos para que pudesse sair, e assim se alimentar e cuidar dos filhos. Apesar do casamento desfeito, Ricardo não queria que Aline fosse embora, pois ele gostava do poder que tinha sobre ela. No entanto, ele estava ciente de que se ela realmente quisesse ir, ela poderia fugir da Inglaterra com os filhos a qualquer momento. E para isso não acontecer, ele rasgou os passaportes das crianças na frente dela. Mesmo assim, Aline disse que iria embora, e Ricardo ameaçou denunciá-la para a imigração, uma vez que eles foram autorizados a entrar no país através de uma certidão de casamento falsa. Mas ela estava decidida. No dia 27 de dezembro de 2018, Aline procurou a polícia, relatando que temia por sua vida e pela segurança dos seus filhos. As preocupações dela foram levadas a sério pelas autoridades inglesas, e ela foi abrigada junto com os filhos longe de Ricardo. Em seguida, ela criou um grupo privado no WhatsApp com as suas amigas mais próximas e parentes, para compartilhar a sua rotina e, caso precisasse de ajuda, elas saberiam onde ela estava. Foi uma decisão muito corajosa dela, e finalmente Ricardo estava cada vez mais longe de sua vida. Em pouco tempo, ela passou a se sentir mais segura, e também se sentia no controle novamente. Mas Ricardo queria vingança, e não descansaria até conseguir. Certo dia, ele estava mexendo em uma caixa que continha alguns itens de Aline, e nessa mesma caixa, ele achou um chip antigo de celular da mulher. Quando ele colocou esse chip em seu telefone, ele descobriu que tinha acesso a todos os e-mails e mensagens dela. E o pior, Ricardo teve acesso total ao grupo de WhatsApp de Aline sem que ela percebesse. Era como se ele tivesse clonado o celular dela. Agora, ele sabia onde ela morava, sua rotina diária e os seus planos. Ele também podia rastreá-la e acompanhar em tempo real todos os seus passos. Em janeiro de 2019, Ricardo rastreou Aline e descobriu exatamente onde ela morava. Ele tentou invadir o local por 2 vezes e acabou sendo preso, mas foi liberado logo em seguida. Mesmo assim, ele não desistiu e passou a fazer várias ameaças à ex-companheira. Aline contou sobre o ocorrido para suas amigas, e elas disseram que ela deveria mostrar as mensagens para a polícia, mas com medo de que ele fizesse algo muito pior, decidiu não fazer nada, na esperança de que Ricardo cansasse de persegui-la e seguisse com a sua vida. Aline acreditava que, estando com seus filhos, ela estaria segura de qualquer ataque do marido, acreditando que ele seria incapaz de machucá-la na frente deles. Então, ela passou a levar os seus filhos para todos os lugares em que ela ia. Àquela altura, os 3 meninos tinham 12, 8 e 5 anos, enquanto que a caçula e única menina do casal tinha 3. Mãe e filhos passaram a ser inseparáveis, e ela fazia questão de pegar todos na escola, apesar de ter um transporte disponível para todos que passava bem na porta de casa. O dia 8 de fevereiro de 2019 foi um dia frio de inverno na Inglaterra, com temperaturas abaixo de 0.
Aline acordou e preparou seus filhos para irem à escola. Como não podia dirigir, deixou as crianças no ônibus e foi para casa. Ricardo também tinha começado seu dia como qualquer outro e foi para o trabalho. Só que naquele dia, ele resolveu levar consigo uma ferramenta extra, uma faca. Como sabia o horário que os filhos saíam da escola e que Aline sempre ia buscá-los, ele entrou em seu carro e abasteceu em um posto de gasolina, onde uma câmera de vigilância filmou seus movimentos no início da tarde. Nesse meio tempo, Aline passou na creche e pegou sua filha de 3 anos. As duas entraram no metrô e depois pegaram um ônibus em direção à escola dos seus outros filhos. Eram 2h40 da tarde. Aline estava no banco de trás do ônibus com sua filha e, chegando ao destino, as duas saíram de mãos dadas. Nesse momento, um carro preto sai de uma estrada lateral e vai em direção da mãe e filha. O carro sobe a calçada e toda a ação é flagrada por câmeras de segurança. As duas estão andando ao lado de várias outras mães com seus filhos, quando o carro para e Ricardo sai de dentro com um olhar totalmente perturbador. Ele vai em direção a Aline e sua filha. Fica alguns segundos parado em frente a elas, em silêncio. Ricardo foi para cima da ex-esposa. Tudo é muito rápido, dura menos de 20 segundos, mas foi o suficiente para ele concretizar a sua vingança. Aline gritou por socorro, mas era tarde e a filha do casal presenciou tudo. As outras mulheres que estavam na rua, ao observarem a situação, começaram a gritar pedindo ajuda. Segundo testemunhas, Ricardo parecia calmo e concentrado. Ele se levantou, jogou a faca no chão, entrou em seu carro e foi embora. Quando os paramédicos chegaram, eles tentaram em vão reanimar a mulher, enquanto sua filha era amparada por outra mãe que passava. Infelizmente, Aline não resistiu e faleceu ainda no local. A polícia chegou logo em seguida. Após o ocorrido, Ricardo fez várias ligações para seus amigos e funcionários confessando o que ele tinha acabado de fazer. O seu carro foi parado pela polícia 1h30 depois. Ele foi preso e acusado, tendo sido acusado também por posse ilegal de arma branca. Ele foi levado a julgamento no dia 1º de julho de 2019 e alegou que era constantemente provocado pela sua ex-esposa. Segundo ele, não tinha a intenção de fazer o que fez, mas disse que perdeu totalmente o controle quando soube que não poderia mais ver os seus filhos. O seu depoimento caiu por terra com o relato de várias testemunhas, amigos e colegas de trabalho, que afirmaram que ele era um homem completamente controlador e agressivo. O júri foi unânime. Ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua no dia 18 de julho de 2019, com possibilidade de solicitar a liberdade condicional após cumprir 27 anos de prisão. Este fato provou que Ricardo transbordou o pior que a humanidade pode ter quando suas ações são regidas pela emoção ao invés da razão. Ele tirou a vida da mãe de seus filhos e, consequentemente, deixou seus filhos também sem um pai, já que ele passará um bom tempo na prisão. Ricardo era egoísta, possessivo e manipulador, se recusando a enfrentar as consequências de suas próprias ações, acreditando que a vingança era mais importante do que a vida da mulher que esteve ao seu lado por quase 2 décadas. Aline foi embora muito cedo, e embora ela tenha deixado um buraco no coração de muitos amigos e familiares, principalmente de seus filhos, sempre será lembrada por ter sido uma mulher sonhadora, que lutou desde muito nova para alcançar os seus objetivos. Tudo o que ela queria era ser feliz, mas infelizmente não importava a profundidade do amor que tinha e queria dar. Ela não recebeu sequer uma fração de volta do homem que escolheu para ser o pai de seus filhos. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.